Livro dos Monstros, episódio de hoje, Dragão das Sombras, Shadow Dragon e a Tartaruga Dragão, Dragon Turtle. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando então o episódio de hoje com a descrição da imagem que tem no Livro dos Monstros do D&D, quinta edição, o Dragão das Sombras parece estar no ar, ou saltando ou voando, quase que em direção ao leitor. Esse dragão ele possui uma pele escura, por ser da sombra, obviamente, mas um pouco metalizado, que deixa ele bem bonito. As escamas dele parecem ser bem encaixadas no corpo, uma do lado da outra, assim como o seu chifre parece ter pedacinhos, um em cima do outro, saindo bem de próximo da ponta do nariz e indo até atrás da cabeça. Seus olhos têm um pequeno brilho, assim como a sua boca, um brilho azulado. E por fim, suas asas pretas, no final, parece se desfazer em sombra, assim como algo que sai em forma de fumaça na ponta de sua cauda e nas patas. Então vamos lá para a descrição que tem no livro. Dragão das Sombras. Dragões das Sombras são dragões verdadeiros que ou nasceram na Umbra ou se transformaram por anos passados dentro dos seus confins sombrios. Alguns dragões das sombras abraçam a Umbra por suas paisagens ermas e desolação. Outros buscam retornar ao plano material, sedentos em espalhar a escuridão e mal do plano das sombras. Portais sombrios. Portais para a Umbra se manifestam em locais abandonados e em trevas profundas de cavernas subterrâneas. Os dragões que repousam em tais locais frequentemente encontram esses portais e acabam sendo transportados para um novo reino. Dragões anciões que dormem em seus covis por meses ou anos a fio podem acabar sendo arrebatados, sem nem mesmo saber que um portal havia se formado sem seu conhecimento enquanto dormiam. Que massa! Reformado em sombras. A transformação de um dragão das sombras acontece num período de anos, durante o qual as escamas do dragão perdem seu lustre e adquirem um matiz de carvão. Suas asas de couro tornam-se translúcidas, seus olhos empalidecem, tornando-se poços de cinza opalescentes. Os dragões das sombras consideram a luz solar detestável, e eles ficam mais fracos sob a luz plena do que sob a escuridão. A escuridão faz o dragão se tornar uma sombra espectral do seu eu anterior. A natureza mágica dos dragões detém uma atração pela Umbra, que parece, de alguma forma, desejar a força e majestade desses grandes répteis. A Umbra também causa um efeito desalentador em seus habitantes, de tal forma que, quanto mais tempo uma criatura permanece no plano, mais adaptada ao mal-estar do plano ela fica. Quando meses e anos se passarem para um dragão na Umbra, ele se tornará consciente da transformação que ocorre com ele, e mesmo assim, não poderá fazer nada para impedi-la. De volta ao mundo. Um dragão das sombras está tão impregnado com o poder da Umbra que mesmo retornar para o plano material não poderá desfazer a transformação. Alguns dragões das sombras tentam atrair outras criaturas do reino mortal de volta para a Umbra, para que lhe façam companhia, pelo menos até se cansarem de seus convidados e devorá-los. Outros ficam felizes por deixarem a Umbra para trás para sempre, entendendo que tesouros e poder são mais fáceis de conseguir no plano material. Se eu fosse resumir aqui a descrição, lembra um pouco o dragão que poderia viver no Upside Down, lá do mundo do Stranger Things. Modelo Dragão das Sombras. Apenas dragões verdadeiros podem se transformar em dragões das sombras e apenas se eles nascerem na Umbra ou permanecerem nela por vários anos. Um dragão das sombras não pode se transformar em um dragão das sombras, já que ele perde sua natureza dracônica quando se torna um morto-vivo. Então, spoiler, é um morto-vivo, mas ainda assim é um dragão. Tô vendo aqui na tag que já vou falar. Quando um dragão se torna um dragão das sombras, ele mantém suas estatísticas, exceto pelas descritas abaixo, que eu já vou citar. O dragão das sombras pode manter ou perder quaisquer ou todas as suas ações de covil ou as inerentes, como o mestre achar adequado. Então, a lista diz aqui, sobre resistência a dano. O dragão tem resistência a dano necrótico. Na parte de proficiência em perícia, no caso furtividade, o bônus de proficiência do dragão é dobrado em seus testes de destreza para furtividade.
Sombra Viva. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão possui resistência a danos que não sejam de energia, psíquico e radiante. Lembrando que resistência é metade do dano. Outra característica aqui é ajustada. Furtividade sombria. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão pode realizar a ação esconder-se com uma ação bônus. Sensibilidade à luz solar. Enquanto estiver sob luz solar, o dragão tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria percepção que tenham a ver com visão. Aí ele tem uma nova ação, mordida. Se o dragão causa dano de ácido, elétrico, fogo, frio ou veneno com a sua mordida, mude o tipo de dano para necrótico. E por fim, uma nova ação também, chamado Sopro Sombrio. Qualquer arma de sopro ou abaforada que cause dano possuída pelo dragão causará dano necrótico no lugar do tipo de dano original. Um humanoide que seja reduzido a 0 ponto de vida por esse dano morre e uma sombra morta-viva se ergue do corpo e age imediatamente após a contagem de iniciativa do dragão. A sombra está sob o controle do dragão, ou seja, do mestre. Legal, gostei. Então deu para entender que você pode pegar qualquer dragão real e transformar ele num dragão das sombras fazendo esses ajustes, essas alterações. Mas, por se tratar de um livro dos monstros, nós temos aqui também um bloco de estatísticas dando um exemplo de um dragão das sombras, que é o dragão vermelho das sombras jovem. Acompanhe comigo então. Então, como eu disse, aqui tem um exemplo de um dragão vermelho que era jovem e se transformou, ou sei lá, ele nasceu ali dentro da Umbra, ou passou muito tempo dentro da Umbra e se tornou um dragão vermelho das sombras jovem. Talvez ele tenha nascido um dragão vermelho filhote e aí foi crescendo até ficar jovem e aí se tornou das sombras. Então ele é um dragão grande, caótico e mau. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural. Pontos de vida 178. O deslocamento é 12 metros no chão, ou 40 pés. O mesmo para escalada, 12 metros também, que é o climb. E voando são 24 metros, o dobro, 80 pés. Sobre os seus atributos físicos e mentais, então ele é forte, né? Tem força 23, já a destreza é na média 10 e constituição também bem alta, 21. E já sobre os atributos mentais um pouquinho mais baixo, mas ainda assim acima da média, inteligência 14, sabedoria 11, então tá na média de um ser humano, e carisma 19, que é bem alto. Em testes de resistência ele tem para destreza mais 4, constituição mais 9, que é o maior valor, e aí sabedoria mais 4 e carisma, segundo maior valor, mais 8. E perícias ele tem furtividade, que é mais 8, e percepção, que é mais 8. Então, dois bônus bastante altos para poder se esconder e para poder perceber. Ele tem resistência a dano necrótico e imunidade a dano de fogo. Então, ele mantém a imunidade da cor que ele tinha antes de virar um dragão das sombras. Sobre os seus sentidos, percepção às cegas de 9 metros ou 30 pés, visão no escuro, que é o Dark Vision, máximo de 120 pés, 36 metros, e claro que a sua percepção passiva é de 18, que é 10, mais o bônus de percepção de mais 8. Sobre os idiomas, mesmo de quando ele era um dragão normal, comum e dracônico, e seu nível de desafio é 13, concedendo 10 mil pontos de experiência. Sobre suas habilidades, então ele tem aqui Sombra Viva, que é o que foi descrito anteriormente, mas como está descrito dentro do bloco de estatísticas, eu vou repetir, ó. Sombra Viva. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão possui resistência a danos que não sejam de energia, que é tipo força, psíquico e radiante. Ele também tem a furtividade sombria. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão pode realizar a ação esconder-se, o hide, com uma ação bônus. Isso é muito eficaz porque ele pode ainda usar sua ação para realizar um ataque de uma posição escondida, o que concede para ele vantagem, por exemplo. Sensibilidade à luz solar, no entanto, o ponto fraco é esse, né? Quando estiver sob luz solar, o dragão tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria, percepção, que tem a ver com visão. E, na parte de ações, ele tem os ataques múltiplos, ou seja, o dragão realiza 3 ataques, 1 com sua mordida e 2 com suas garras, igual um dragão tradicional do seu porte. Ele tem ali a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, então esse bônus vai se repetir nos outros ataques. O alcance é de 3 metros ou 10 pés.
apenas um alvo. Se acertar, 17 ou 2d10 mais 6 de dano perfurante e mais 3 ou 1d6 de dano necrótico. Essa é a mordida dele. E aí a garra também um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. O alcance é metade da mordida, porque o bracinho é mais curto, né? 1,5 m, ou seja, um quadradinho de distância ali no mapa, ou 5 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 13 ou 2d6 mais 6 de dano cortante. E por fim, o Sopro Sombrio, que recarrega se o dragão tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces no começo do turno dele, o que representa 1/3 de chance. O dragão pode expelir fogo sombrio num cone de 9 metros. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 18 ou sofrer 56, que são 16d6, de dano necrótico se falhar na resistência. Então imagina ali um fogo que tem uma aparência de uma fumaça, né? É o dano necrótico desse sopro de fogo sombrio. Ou, se passar nesse teste, recebe só metade desse dano. Um humanoide reduzido a 0 ponto de vida por esse dano morre e uma sombra morta-viva se ergue do corpo e age imediatamente após a contagem de iniciativa do dragão. Essa sombra está sob o controle do dragão. Então, esse é o Dragão das Sombras. Lembrando que ele adquiriu essa característica de morto-vivo, mas a tag, o marcador dele, ainda é dragão. Então, para todos os efeitos de jogo mecânicos, ele é considerado um dragão, apesar de ter essas características de morto-vivo, ok? Bom, espero que você tenha gostado do Dragão das Sombras. Eu não sabia que era um tipo de dragão que poderia ser aplicado a qualquer outro dragão. Eu achava que era uma criatura nova, mas basicamente é uma alteração de um dragão real. Achei muito legal e tá na hora de eu dar a minha ideia de aventura usando essa categoria de dragão. Ideia de aventura. Bom, o que eu acho que é mais interessante é pegar um dragão numa aventura que os aventureiros conheceram, que ajudaram eles numa aventura, ou só descrever como se aquele dragão já fosse conhecido caso os jogadores estejam jogando a aventura pela primeira vez, para não ter que ficar fazendo aventuras passadas para começar. Mas imagine uma seguinte cena: os aventureiros estão num barco a caminho de alguma ilha para poder fazer algum tipo de trabalho. Nesse barco existe um dragão jovem, e lembrando que o dragão jovem ele pode estar no começo da juventude dele e pode ser que demore muitos anos para que ele chegue na fase adulta. Por que eu tô falando do dragão jovem? Porque o dragão filhote, ele é muito pequenininho, apesar de ser poderoso, mas ele ainda é muito pequeno e talvez não seja de real ajuda para os aventureiros. E o dragão adulto é muito poderoso, então acho que o jovem tá num bom meio termo. E aí esse dragão, ele participa com os aventureiros de uma defesa à embarcação. Então, por exemplo, enquanto a embarcação está sendo atacada talvez por um abolete, aquela criatura marinha, inteligente e perigosa, ao mesmo tempo ela pode estar sofrendo algum tipo de invasão de criaturas menores para que os aventureiros possam lutar contra essas criaturas aquáticas menores. E aí o dragão, que pode ser um dragão bondoso, um dragão que seja metálico, pode ser o dragão de ouro, dragão de bronze, dragão de prata, enfim, depende da ambientação da sua aventura. E aí esse dragão que é jovem, ele tá ali lutando contra o abolete, enquanto as criaturas menores que invadiram o barco estão lutando contra os aventureiros. E o dragão não pode soltar sua baforada em área, senão ele acaba pegando os seus amigos e matando todo mundo. Então a luta fica dividida. Mas aí o que acontece? Pode ser que esse dragão seja capturado de alguma forma pelo abolete ou alguma outra criatura aquática que possa fazer sentido. E esse dragão, é importante que seja um dragão que consiga respirar embaixo d'água, que seja anfíbio, tá? Para não matar ele afogado. Mas talvez ele seja arrastado para dentro d'água e ele desaparece, tá? E aí, chegando na ilha, os aventureiros fazem lá a missão e descobrem que tem um culto, uma cena um pouco meio Lovecraftiana, um culto que cultua seres marinhos das profundezas. Aí pode ter a ver com abolete. Eu acho que nem precisa ninguém saber que aquela criatura que estava atacando era um abolete, tá bom? Acho que só o mestre tem que saber disso. E aí os aventureiros tentam ir para um local meio subterrâneo e lá eles encontram esse culto, derrotam o culto e ficam sabendo que o culto estava ali sustentando um portal para um outro mundo. E claro que aí o mestre sabe que é o mundo das sombras, mas os personagens, os jogadores não precisam saber, e que o dragão foi enviado para esse mundo das sombras e que aí quando vocês derrotam o culto, o portal se fecha, por exemplo.
E eu acho que essa seria uma aventura que o dragão desapareceu e foi levado pro mundo das sombras, pra Umbra. E lá ele vai permanecer, até que ele se torne maligno, monstrão, e acabe retornando pro plano material. E aí, pode ser do tipo, a próxima aventura se passaram 5 anos, 10 anos, e os aventureiros estão lá fazendo alguma outra coisa. Só que dessa vez, quem tá causando o problema é o dragão da cor metálica tal, das sombras, ainda jovem, né? Porque 5, 10 anos não é muito tempo para um dragão. E aí pode ser que, quando ocorrer um encontro, role aquela... Porque pensa o seguinte, os aventureiros ainda estarão fracos, e enfrentar um dragão desse vai ser, né, TPK, Total Party Kill, né? Mata o grupo inteiro porque o dragão é muito forte. Mas a ideia é, acho que justamente, fazer com que os aventureiros possam, de alguma forma, fazer que o dragão se lembre de quem ele era. Apesar de ele estar convertido e ser do mal, etc., talvez naquele momento de hesitação que ele para um pouco para refletir, mas a escuridão está ainda obscurecendo a mente dele, pode ser que naquele momento ele consiga dar uma brecha para que os aventureiros possam finalizar, matar aquele dragão, e ele se contém. Então, eu acho que dá para adaptar, usar essa ideia de um dragão bom ter virado um dragão mau, para que depois uma luta contra aquele dragão mau, que é muito poderoso, possa ser possível, porque ele de repente demonstra uma fraqueza, ou ele de repente sabe que os aventureiros podem acabar com aquela maldade que tem nele, matando ele, e aí fica uma luta e... Enfim, essa é a minha ideia. Tô me estendendo aqui. Se você tiver uma ideia, quiser compartilhar a sua ideia, quiser complementar a minha ideia, enfim, se você tá aí escutando isso, falando, caramba, tive uma ideia legal, gostei, você tem onde registrar isso. Nós criamos um fórum, esse fórum é público, você pode acessar através do site rpgnext.com.br, lá no topo do menu tem lá fórum, ou se você quiser acessar o link no post desse episódio, também te leva direto pro fórum. Lá você cria uma conta e você pode deixar escrito a sua ideia de aventura para que qualquer pessoa possa ler, eventualmente usar aquilo para jogar a aventura dela. Tá bom? Então, é esse o Dragão das Sombras. Adorei ele. Dá pra ter várias ideias. Inclusive, dá pra até adaptar essa ideia das sombras pra outras coisas que não sejam dragões, né? Tipo, humanos das sombras. Sei lá, orques das sombras. E você pode adaptar isso pra sua aventura. Mas isso aí, chega. Vamos então pra próxima criatura do cast de hoje. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Tartaruga Dragão, ou Dragon Turtle. A ilustração que tem no livro é bem legal. Imagine uma tartaruga gigantona, gigante, maior do que um barco, embaixo d'água. Inclusive tem até um tubarão nadando do lado dela para você ter uma noção do tamanho. E o tubarão é mais ou menos o tamanho do bracinho dela, para você ver o tamanho como é gigante. E essa tartaruga está subindo, abrindo a boca, com a sua boca cheia de dentes pontiagudos e uma carapaça grossa como pele. E ela está indo em direção a um barco que está na superfície, um barco de madeira, uma caravela, um barco medieval. Essa é a ilustração da tartaruga dragão. E a descrição do livro diz o seguinte sobre ela. As tartarugas dragão estão dentre as criaturas mais assustadoras dos oceanos, tão grande e voraz quanto as mais antigas espécimes de dragões terrestres. Uma tartaruga dragão ataca com suas mandíbulas mortais, sopro de vapor e cauda esmagadora. O casco rígido de uma tartaruga dragão tem a mesma cor verde escuro das águas profundas onde esse monstro vive. Realces prateados revestindo o casco se assemelham a luzes dançando sobre o mar aberto e a superfície da tartaruga dragão. Às vezes é confundida pelo reflexo do sol ou da lua das ondas. Dragões das profundezas. Como dragões verdadeiros, as tartarugas dragão coletam tesouros, primeiro afundando navios e depois peneirando os destroços atrás de moedas e itens preciosos. Uma tartaruga dragão engole o tesouro para transportá-lo, depois, regurgitando quando chega ao seu covil. Fiquei assustado aqui nessa parte, como é que ela ia tirar o tesouro de dentro dela.
As tartarugas dragão habitam em cavernas escondidas, em recifes de coral, sob o fundo do mar ou em trechos de costa acidentada. Se uma caverna escolhida já estiver sendo habitada, uma tartaruga dragão atacará seus residentes atuais em uma tentativa de tomar a caverna. Monstros mercenários. Eita! Uma tartaruga dragão é esperta o suficiente para ser subornada e piratas que naveguem mares patrulhados por essas criaturas rapidamente preferem a oferecer-lhes tesouros em troca de passagem segura. Deixa eu ver a inteligência dela aqui. Inteligência 10 é a inteligência de um ser humano. Legal. Sahuagin ou Sahuagin, que são criaturas do mar, criaturas que eu vou apresentar para vocês mais para frente. Astuto às vezes se aliam às tartarugas dragão, seduzindo-as com tesouros para usar suas armas de sopro e causticantes em assaltos Sahuagin ou Sahuagin contra navios e colônias costeiras. Bacana, bacana, já dá para fazer uma party aí de saqueadores. E por fim, força elemental. As tartarugas dragão às vezes encontram caminhos através de brechas planares submersas para o plano elemental da água. Essas espécimes monstruosas podem frequentemente ser encontradas servindo marids ou marids que constroem magníficos tronos de coral nas costas das tartarugas dragão, olha que legal, e cavalgam-nas como montarias. Uau, imagina essa cena, que bacana. Então é isso, vamos descobrir agora sobre o seu bloco de estatísticas. Tartaruga dragão, então ela é um dragão imenso, gargantuan, que ocupa 4 por 4 quadradinhos, bem grande, ou até maior, se você quiser. E ela tem um alinhamento, uma tendência neutra, ou seja, ainda se comporta como um animal. Sua classe armadura é 20, uau, que alta! Armadura natural. Seus pontos de vida, 341, caramba, quantos pontos! E aí, o seu deslocamento é de 6 metros, se estiver em terra, ou 20 pés, então ela é meio lerdinha, ou nadando, 40 pés, 12 metros. Sobre os seus atributos, físicos e mentais, força, 25, então, bem forte. Destreza, 10, assim como todo dragão meio lerdo, né? Ou seja, mas tá na média, tá na média. Agora, constituição, 20 pontos, bem forte, bem alto. Inteligência 10, como eu já havia citado, ou seja, ela tem uma inteligência de um ser humano padrão. Sabedoria 12, um pouquinho acima da média, e carisma 12. Então ela é uma criatura inteligente o suficiente para poder negociar. Agora, testes de resistência, ela tem destreza mais 6, que é ok. Agora, constituição mais 11, bem alto, né? Porque sua constituição é alta. E sabedoria mais 7. Ela tem resistência a dano de fogo. Olha só que legal, apesar de ser uma criatura aquática, né? Quem diria que ela seria resistente a fogo? Sentidos, ela tem visão no escuro 36 metros, que é o maior que tem, que é 120 pés. E a sua percepção passiva é de 11, né? Normal, baixinha. E sobre os idiomas, olha só, ela se comunica em 2 idiomas. Não vou dizer que ela sabe escrever, né? Que não parece ter uma mãozinha ali. Mas ela se comunica em Aquan, ela entende e se comunica em Aquan e Dracônico. E o seu nível de desafio é 17, né? Bem alto, concedendo 18 mil pontos de experiência. E claro que ela tem uma característica aqui chamada anfíbio, faz todo sentido. Ela pode respirar ar e água. E em ações ela tem os ataques múltiplos. Ou seja, ela realiza 3 ataques, 1 com sua mordida e 2 com suas garras, igual um dragão jovem ou maior. Ela pode realizar um ataque de cauda no lugar dos seus 2 ataques de garra. Tá, que legal. Então ela pode fazer uma mordida e 2 ataques com garra, ou ela pode fazer uma mordida e mais 1 ataque de cauda. Legal. Então vamos ver aqui, mordida. Tanto a mordida quanto a garra quanto a cauda, que são 3 ataques corpo a corpo com arma, todos eles têm mais 13 para atingir, ok? Então vamos ver o alcance, o dano e o tipo de dano que eles causam. Então, a mordida é um alcance de 4,5 metros, ou seja, 3 quadradinhos, o que equivale a 15 pés, apenas um alvo. Se acertar a mordida, vai causar 26 ou 3d12 mais 7 de dano perfurante. Já a garra, o alcance um pouquinho mais curto, 3 metros, 2 quadradinhos ou 10 pés, apenas um alvo. Se acertar, 16 ou 2d8 mais 7 de dano cortante. Então a garra causa um dano menor do que a mordida. E a cauda, ela volta a ter um alcance maior, 4,5 metros, 3 quadradinhos, apenas um alvo, e causa o mesmo dano da mordida, só que o dano é de contusão ao invés de ser perfurante, ou seja, um dano de pancada.
Só que tem mais. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 20, ou será empurrada até 3 metros para longe da tartaruga dragão e cairá no chão. Então ela consegue empurrar as criaturas para trás se elas falharem nesse teste. E convenhamos, né? Teste de resistência de força com dificuldade 20 é suficientemente alto para empurrar a maioria das criaturas 3 metros para trás e ainda derrubá-la no chão. E por fim, o sopro de vapor, assim como todo dragão tem um tipo de sopro, né? No caso dela é um sopro de vapor, que recarrega se tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces no início do turno dela. A tartaruga dragão expele vapor escaldante num cone de 18 metros, que são 60 pés, e cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 19, uau, sofrendo 52 ou 15 D6 de dano de fogo. Uau, o dano é fogo, apesar de ser uma água, tá escaldante, então é fogo, caso fracasse, ou metade desse dano caso obtenham sucesso. Estar dentro da água não confere resistência contra esse dano, porque tem a ver com calor. E a ideia de ser um vapor escaldante justamente é isso. Se você estiver dentro da água, a água vai ferver em volta de você e você vai sofrer queimaduras, certo? Perfeito. Tá aí o bloco de estatísticas da tartaruga dragão. Vamos agora para a ideia de aventuras. Ideia de aventura. Bom, retomando a ideia anterior dos aventureiros estarem em uma embarcação, indo talvez para uma ilha para realizar alguma missão, eu acho que a primeira coisa que seria bastante legal, bastante interessante, seria construir essa cena de forma bastante aterrorizante, sem eles identificarem e entenderem que tipo de criatura que está se aproximando. Pode ser que eles achem que seja um Kraken, porque Kraken é bem famoso em criaturas marítimas. Pode ser que eles achem que seja uma bolete ou outra criatura. Mas o fato de não apresentar tentáculos, pode ser que eles entendam que seja até, inclusive, um tubarão gigante. Porque mostrar uma criatura só saindo com a boca para fora d'água e abocanhando parte do navio, isso pode ser descrito como algo que soe como sendo um tubarão gigante. A ideia é deixar os aventureiros com medo e confusos. Então, eu colocaria essa tartaruga dragão atacando a embarcação, próximo da ilha, e aí os aventureiros têm que lutar pela vida e nadar, fugir, enquanto ela acaba comendo, destruindo o barco, porque ela foi atrás de tesouro. Ela tá a fim de tentar ver se aquilo lá tem tesouro ou não. Ela não necessariamente sabe que tem tesouro, né? Mas como ela tá acostumada a morder barcos e alguns barcos soltam baús de tesouro, o que interessa para ela não vai ficar mordendo e indo atrás das pessoas, mas ela vai atrás dos tesouros. E aí é de se esperar que os aventureiros fujam de uma coisa que é gigantesca, do qual eles não conseguem enxergar e que acabou de destruir um barco com mordidas. Então faz todo sentido aventureiros de nível baixo, claro, não quererem enfrentar um bicho desse, certo? E mesmo que eles resolvam enfrentá-lo, o mestre pode descrever, faz o seu ataque aí. Tipo, o dano, até causar alguma coisa e matar uma criatura dessa, vai demorar. Talvez depois que a criatura dragão tiver ferida ou se estiver se incomodando, ela pode dar uma rabada, jogar a criatura atacante, né, o aventureiro, para trás e fazendo ele talvez desmaiar, e aí os outros têm que correr, socorrer ele porque ele tá desmaiado e ele vai morrer afogado, enfim. É fácil de você, mestre, fazer com que os aventureiros desencanem de lutar contra uma criatura dessa, principalmente se eles não tiverem condições de lutar dentro d'água, né? Porque dentro d'água é um problema e a criatura tá em vantagem se estiver na água. Então, é combate falho. A ideia é de que eles fiquem com medo, eles fujam para a ilha, nadando desesperados e assistam remanescentes do barco afundar e desaparecer no horizonte, enquanto eles estão ali na ilha descansando. A partir desse ponto, você, mestre, pode criar a ideia de que criaturas que moram naquela ilha cultuam uma criatura gigante que mora no mar, que é essa tartaruga, e que é necessário fazer oferendas com tesouros e outras coisas para a tartaruga para que ela não, por exemplo, morda ou ataque os barcos daquela civilização, porque eles têm que se alimentar, eles têm que pescar, eventualmente eles têm que sair de um ponto e para o outro, só que isso custa caro e eles precisam estar sempre subornando essa criatura com tesouros, porque o interesse dela é esse. Como ela tem um alinhamento neutro, ela não está ali para fazer maldade, ela está ali para viver a vida dela e ela negocia,
Você pode jogar ela mais pro lado bom, mais pro lado ruim, enfim, acho que essa é a ideia. E uma vez estando dentro dessa ilha, talvez seja de interesse dos aventureiros que foi fazer uma missão, talvez a missão tenha sido essa, né? Chamar os aventureiros para ir pra ilha para poder ajudar a resolver o problema com essa tartaruga dragão. Mas eu não falaria que é uma tartaruga dragão. Tem que deixar no suspense. Mas talvez exista uma forma de capturar ou fazer uma armadilha, ou tentar enganar, ou até colocar uma outra criatura que seja mais forte, que esteja talvez dentro daquela ilha adormecida, acordar para poder enfrentar a tartaruga dragão. E aí os aventureiros conseguem resolver o problema. Só que, como toda aventura tem que ter um conflito, não basta ter só essa tartaruga dragão no começo. Então imagine que na ilha tem uma outra tribo, e essa outra tribo tem uma outra cultua uma outra criatura porque do outro lado da ilha tem um outro problema, e aí as tribos não se conversam porque elas são inimigas, e aí cabe os aventureiros tentar fazer essa diplomacia e falar assim, gente, olha, vocês têm um problema com essa criatura desse lado da ilha, os inimigos de vocês têm um outro problema com uma outra criatura do outro lado da ilha, então que tal vocês não se unirem e pensarem num plano, e a gente vai mediar isso aqui, para que essas duas criaturas de certa forma possam se enfrentar, e aí elas se enfraquecem e existe a esperança de que elas possam desaparecer e ir embora. E aí pode ser que dê certo, mas pode ser que tenha um integrante de cada membro ali, sei lá, líder da ilha, que quer se aproveitar dessa situação e no momento oportuno em que isso estiver ocorrendo, eles talvez queiram aplicar um golpe na outra tribo e assumir o poder, esse tipo de coisa. Aquela ideia de que nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é mal, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque os aventureiros não precisam participar diretamente desse combate entre essas duas criaturas gigantes, né? Mas eles podem participar de um conflito interno onde eles vão ter que tomar partido e ficar de um lado de um dos integrantes da tribo, de um dos membros da tribo, ou vai ter que escolher uma liderança ali dentro. E aí pode ser que sim, uma das tribos seja um pouco mais picareta, mais sacana, e aí tem um conflito ali enquanto o combate das duas criaturas ocorre no fundo, por exemplo. Ou até o pessoal tenta atrair aquela criatura gigante, ou deixa eu repensar aqui, ó. O combate ocorre, ok? Esse combate ocorre e uma das criaturas gigantes sai vitoriosa. Quando isso acontece, automaticamente a outra tribo fala assim, beleza, a criatura gigante que me atrapalhava morreu, eu estou de boa agora. E a outra tribo que continua com aquela criatura, maravilha, porque eles estão ferrados agora, porque aquela criatura vai continuar lá ferrando eles. E o ideal seria que agora, nesse momento, todo mundo se unisse para derrotar a outra criatura que agora está enfraquecida, para poder fazer ela fugir, para poder afastar ou para poder matar, não importa. E aí que gera o conflito. Será que eles vão conseguir fazer uma diplomacia para todo mundo se ajudar? Mas aí vai ficar aquela balança de equilíbrio e vai voltar o conflito que era antes, porque antes tinha uma balança de equilíbrio entre as duas tribos, porque tinha duas criaturas de igual poder e elas ficavam preocupadas cada um com a sua criatura. Agora que não tem mais as criaturas, será que elas vão se voltar uma contra as outras e vai gerar uma outra guerra? Será que é interessante uma criatura ficar? Enfim, olha só quantas possibilidades de resolução da aventura pode ter só num conflito desse em uma ilha. Pode ser uma aventura one shot, inclusive. Chega de ideia de aventura, você já sabe, se tiver a sua ideia, acesse o fórum que está no post desse episódio ou dentro do site do RPG Next tem um link, rpgnext.com.br, no topo está escrito fórum. Clique, acesse e compartilhe também a sua ideia com a Podosfera e com a RPGsfera. Beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, é importantíssimo para ajudar no projeto. E você já sabe, tem dúvida? Escreva para mim, rafael47@rpgnext.com.br. Eu pretendo selecionar algumas dúvidas e fazer um episódio especial respondendo as dúvidas dos leitores e dos ouvintes. Tá bom? Além do mais, não se esqueçam de que esse episódio foi editado por Gleico Vieira Pereira. Valeu, Gleico! E por fim, visite nossas redes sociais, se você não conhece, dá uma olhada. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos também na Twitch TV, nós também estamos no Pinterest, com imagens de artes dos fãs por lá. Dê uma conferida. E claro que não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar 3 criaturas, 3 monstros. A Dryder, ou Dryder em inglês, a Dríade e o Duergar. Se você não conhece o que são esses nomes, não perca o próximo episódio. Beleza? Então é isso. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.